O que é, afinal de contas, OKR, cara? O que é isso? É de comer ou é de passar no cabelo? Nem de comer, nem de passar no cabelo. Essa é uma metodologia que a gente utiliza nas empresas chamada Objective Key Results. Traduzindo, objetivos chaves que a gente precisa, resultados chaves para um objetivo, né? Então, quando a gente desenha um planejamento para uma empresa, uma estratégia, a gente precisa de alguns marcos, milestones, como queira chamar, né? Alguns pontos para a gente saber se a gente está conseguindo chegar nessa estratégia que a gente desenhou. Então, o que a gente faz geralmente? A estratégia ela é muito ampla. Normalmente, a gente faz uma estratégia por um ano. Antigamente, fazia essa estratégia para 5 anos, né? Qual que é a visão de longo prazo? Porém, hoje, nesse mundo de revolução digital e tudo mais, fica muito complexo querer desenhar uma ferramenta para querer prever 5 anos. O ano passado, a gente não imaginaria que teria um chat GPT hoje que faz quase tudo. Aí hoje tinha alguém desesperado no site assim, meu Deus, o chat GPT está fora do ar. Disse, até meses atrás você vivia sem ele, então ele está fora do ar, continue seu dia. Né? Não podemos ficar dependentes das ferramentas. Auxilia, mas não é para fazer o que a gente faz, inclusive não faz tudo que a gente faz, né? Inclusive até hoje, num processo seletivo, tem um teste técnico que a gente aplica, que não é muito simples, uma vaga que a gente colocou de economia comportamental, que particularmente eu mesmo não conseguiria fazer. Então, eu sempre falo, a gente tem que contratar pessoas melhores do que nós. Né? Sim. Então, a gente busca fazer testes também que tragam pessoas que são complementares. Então, aquilo que a gente é deficitário, digamos, tem alguém que complemente. E aí, o proprietário da escola falou assim, pô, mas isso daqui o chat GPT resolve, né? Falei, cara, resolve, mas depois quando for para entrevista, por exemplo, a gente vai conseguir definir se de fato ele vai entregar aquilo que ele respondeu, que foi o chat GPT que respondeu, né? Assim como falar que fala inglês no currículo. Aí chega na hora... Chega na entrevista, vai falar inglês e aí? Não faz, né? Então, quando a gente faz um planejamento de um ano para a empresa, a gente precisa quebrar isso em partes. A gente coloca um objetivo para uma área e esse objetivo a gente vai quebrando, geralmente por trimestre. Então, a gente tem um período de 4 trimestres no ano. O que a gente faz é 4 objetivos encadeados que, no final das contas, chegam no objetivo mãe, objetivo pai, como queira chamar. Uhum. E esses objetivos, como que a gente sabe se a gente está chegando nesse objetivo ou não? Através dos Key Results, que são métricas, ou no caso os KPIs, que depois a gente pode falar mais sobre isso, que indicam para a gente se a gente está chegando. É como se fosse a gente dirigindo o nosso carro numa rodovia. Lá está escrito que o limite é 100, 110, 120. Como que a gente vai saber? Qual que seria o nosso marcador? O odômetro, né? O próprio velocímetro. Odômetro não, velocímetro. Odômetro é do quilômetro. Né? O odômetro é do quilômetro. O velocímetro que mostra pra gente se a gente está ou não naquele objetivo de manter o limite de 100, 110, 120. Então, essa estratégia do OKR, ele vem para quebrar uma estratégia maior. Essa estratégia maior também a gente tem N ferramentas para realizar. Né? Perfeito. E é muito interessante, aí a gente começa a falar de OKR, ferramentas, porque aí talvez esteja passando na cabeça de alguém, tá, mas isso daí é o normal que a gente já viu em tantas vezes, em tantos lugares. Qual é a relação com a minha realidade? E aí o que eu vejo no dia a dia, e você, por favor, me complemente, vê se você concorda, é que muitas vezes, mesmo o planejamento de um ano, não raras vezes, a pessoa vai lá e faz o planejamento, coisa mais linda, até desenha OKR, divide ele, né? Nem sabe que é OKR, mas ele acaba dividindo, fracionando esse objetivo mês a mês. Eu costumo cobrar dos meus clientes mês a mês. Faz mês por mês. O que você vai andar em cada mês. Só que aí, sai do workshop, ou o consultor vai para casa, o dono de negócio ou o gestor pega aquele plano lindo e coloca dentro da gaveta. E diz, então, agora ele vai se autorrealizar sozinho. E esquece de voltar lá e verificar. Inclusive, ontem, um grupo de gestores, eles estavam assim, nossa, Daiane, eu não sei como
cobrar as pessoas, porque eu delego e aí eu não sei se eu vou cobrar demais ou se eu deixo as pessoas para lá. E aí é fundamental ter o que medir, como você falou. Se eu tenho prazo, se eu tenho indicador, eu sei se o trabalho está atrasado ou se está adiantado. Eu sei quando perguntar para a pessoa, quando essa pessoa precisa de apoio do gestor ou não, né? E como você falou também, mais uma coisinha, identificar o que a pessoa tem capacidade. No que ela é melhor do que eu, ou no que ela não é, quais são os pontos de desafio, sem esquecer que ela ainda é um ser humano, né? A gente falou antes, né? Eu falei de, poxa, olhar para a pessoa, a gente não pode esquecer que é um ser humano e esses indicadores, eles são gerados por um ser humano, né? O ChatGPT pode até apoiar a gente, mas ele não vai gerar os resultados para a empresa. Então, eu levar em consideração que todo mundo tem uma curva de aprendizado, e a curva é de fato uma curva, ela não é uma reta, ela chama curva por um motivo. Porque ela é uma curva, ela não é uma reta. Então, a pessoa não aprende tudo de uma vez só. Ela tem uma curva de aprendizado até que ela estabilize. Então, ela vai evoluindo passeio por passeio, e estar lá disponível para a pessoa também, para que ela consiga atingir o melhor dela e ir melhorando um pouquinho a cada dia, né?